Eu tava aqui resolvendo um negócio no trabalho e eu me dei conta de como foi importante algumas coisas que eu vi na escola e na faculdade, especialmente relacionados a conjuntos da matemática, conjuntos matemáticos, não sei se é esse o nome exatamente, não lembro mais, mas é uma reflexão que eu tive que eu acho que é interessante ter em mente quando a gente se pergunta se o que a gente está estudando a gente vai usar na vida ou não. Então, por exemplo, eu trabalho nesse projeto que é o Care Together, que é um projeto da área de serviços humanos, vamos dizer assim, coisas relacionadas com adoção de crianças, não exatamente, mas é mais voltado para ajudar famílias em crise, então voluntários que oferecem hospedagem ou algum outro tipo de ajuda para alguma família que está necessitando. E aí esse tipo de projeto, muitas políticas e muitas leis e muitos regulamentos que precisam ser calculados e registrados de uma forma segura e bem feita. E essa é a intenção desse projeto, é poder ajudar esses ministérios a fazerem o trabalho deles sem tanta dificuldade operacional, vamos dizer assim. Então, essa parte de prestar esse trabalho voluntário, ela envolve muitos requisitos, muitos regulamentos que você precisa seguir e que às vezes precisa fazer o upload de alguns documentos, fazer checagens de antecedentes, por exemplo, coisas do tipo. E são muitas regras que variam também de estado para estado, porque é nos Estados Unidos esse projeto. Então tem muitos detalhes para serem levados em conta. Inclusive aqui tem um exemplo de uma política desse tipo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, sem mostrar muitos dados sensíveis. Essa daqui é um nosso seed de testes. Então aqui a gente tem uma política que define o que uma família de hospedagem, um host family, que é um papel que a família põe em prática, que ela atua, que é para poder hospedar crianças, esse tipo de coisa. Então, a gente tem vários requisitos que essa família voluntária que quer fazer esse trabalho voluntário precisa seguir. Uma das primeiras coisas é fazer a aplicação, depois você faz uma checagem de antecedentes ou de background check. Eu acho que é checagem de antecedentes, não sei exatamente em português, mas tem vários requisitos aqui. Outro seria treinamento, aí tem alguma call que eles têm que fazer com o ministério, com a equipe que cuida desse trabalho voluntário e assim por diante. Então são várias regrinhas e além disso, para complicar mais, às vezes essas políticas mudam, porque a lei muda e avança, então novos regulamentos surgem, outros saem e assim por diante. Então a gente precisa ter também versões dessas políticas, por isso que a gente tem V0, V1 aqui. Lembrando que isso aqui é tudo são dados de exemplos, não são reais, apesar de serem inspirados em algumas coisas reais. Mas a ideia é que tem que gerenciar tudo isso de uma forma bastante fácil e sem muitos erros, né? E é importante ter esse versionamento das políticas e não simplesmente alterar a política, porque o nosso sistema ele trabalha com event sourcing. Então a gente registra os eventos e não registra exatamente o status daquela família, se ela está aprovada para trabalhar como voluntária ou não. A gente registra os requisitos que ela completou, a data e quando expira esse requisito. Tem várias outras complexidades aqui nas políticas também, que não dá para abordar tudo de uma vez nesse vídeo, mas é algo bem complexo. E aí, cada evento é calculado e depois a somatória, vamos dizer assim, desse cálculo é comparada com a política para ver se essa família está aprovada para trabalhar como voluntário ou qualquer que seja a role que ela vai trabalhar. Tem outras possibilidades aqui também, não aqui nesse exemplo, mas enfim. E aí tudo isso envolve cálculos muito pesados em relação a datas, porque você precisa completar esse requisito dentro da data em que essa política está válida. Então, por exemplo, a gente tem uma data aqui de quando essa política foi substituída por outra. No caso aqui, a V1 começa a valer depois do início desse mês, no caso desse exemplo aqui. Então, enfim, tem diversas datas e a gente precisa calcular tudo isso.
E aí, o autor desse projeto, que é o meu chefe, na verdade, ele criou uma solução muito interessante que foi criar uma biblioteca de timelines ou de linhas do tempo em C Sharp, porque o projeto é todo em C Sharp. Então essa biblioteca de timeline, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa daqui é a biblioteca. E aí essa biblioteca, basicamente, você define um intervalo de tempo. E dentro desse intervalo de tempo pode ter vários subintervalos, vamos dizer assim. E você pega uma linha do tempo e pode fazer operações com outra linha do tempo. Por exemplo, você pode fazer uma união, pode fazer uma interseção, pode fazer uma diferença, complemento, enfim, todas essas operações de conjuntos. Então, olha que inteligente essa solução. Em vez de você fazer um código todo complexo, cheio de cálculos, calcula se a data X é menor que a data Y e assim por diante, ele abstraiu e criou uma biblioteca que trabalha com linhas do tempo e você trabalha de uma forma muito mais intuitiva, vamos dizer assim, e fácil. Então você fica responsável apenas por usar essa biblioteca e fazer cálculos. Por exemplo, eu não sei se vai dar para explicar muito bem aqui no vídeo, mas eu estou fazendo um estudo aqui para poder fazer algumas alterações na forma como funciona essas aprovações dentro do nosso sistema. E aí eu fiz uma simulação aqui, o famoso teste de mesa. Então eu comecei a desenhar aqui, por exemplo, no requisito 1, o adulto 1, ele completou esse requisito. E então a gente, no dia 1º, pode ser qualquer mês aqui, vamos supor que seja 1º de outubro, que eu estou gravando esse vídeo em outubro. Então ele completou esse requisito e aí a gente criou uma timeline, uma linha do tempo do dia 1 até o máximo do tempo. Ou seja, uma timeline infinita, vamos dizer assim. O adulto 2 ele completou esse requisito no dia 5. E aí a gente criou uma timeline também. E aí a gente pega a interseção dessas duas timelines, que seria do dia 5 ao máximo. E a mesma coisa a gente faz para o requisito número 2. Aí, nesse caso, os dois adultos completaram no dia 10, aí a timeline final vai ser do dia 10 em diante. Então a gente consegue agora, com essa biblioteca de timelines, saber fazer algumas operações de interseção, de união e etc. Então a gente pegou a interseção das duas, aí por fim pega a interseção desses dois resultados, que vai dar do dia 10 até o final. Ou seja, olha como ficou muito mais simples de saber a partir de quando esses dois voluntários ou essa família está aprovada para fazer um trabalho. É do dia 10 até o máximo do tempo. E aí é claro que esse é um exemplo que é 5% só de complexidade, porque tem muitos outros casos e muitas outras regras também nas políticas. Mas veja como fica muito mais abstraído, muito mais fácil de trabalhar quando você usa uma biblioteca que tem esses conceitos abstraídos, onde você não precisa ficar fazendo cálculos, pegar a data X de quando foi completado tal item, subtrair, fazer o cálculo de diferença e etc. Apesar que o C Sharp ele tem uma estrutura de dados que é o time span, que é intervalo de tempo, mas é muito mais pobre e não tem todos esses recursos para a gente poder fazer cálculos. E enquanto eu fazia esse estudo, analisava esse código para entender o que está acontecendo aqui, eu fui percebendo o como ter estudado isso, os conjuntos matemáticos na faculdade, na escola também, me ajudaram bastante a entender de cara como que funciona essa biblioteca, como que funciona esse código, com essas operações de interseção, união, diferença, enfim, tantas outras operações também. E aí ficou muito natural para eu entender como que isso está funcionando. Talvez eu pudesse ter entendido sem ter estudado esses assuntos, mas com certeza eu acho que agregou bastante eu ter já esse conhecimento prévio. Então sempre que se você estiver estudando ou tiver em dúvida, se você faz um curso de assuntos mais profundos de matemática, ciência da computação, bit, byte, essas coisas, lembre-se desse exemplo, que às vezes parece que algo não vai ser útil para você no futuro, muitas vezes também não vai ser, mas eu tenho certeza que todo o conhecimento que você vai
agregando aí na sua mente vai servir de uma forma ou de outra, mesmo que seja bem indiretamente, e vai fazer com que você tenha uma mente mais aberta e consiga criar esse tipo de abstração inteligente para poder resolver os seus problemas na vida de uma forma mais fácil e inteligente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se inscreva, deixe seu comentário, seu like, sua opinião aí também que eu vou apreciar bastante. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.